Alô, alô! Fala Brasil! Está no ar! Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Cada um tem o cronista que merece. E talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar elucidar o que é esse país, esse mundo em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. E, meus amigos e minhas amigas, eu primeiro aqui quero me desculpar com as emas pela comparação que eu vou fazer aqui agora, mas eu não podia perder o trocadilho, né? Então, em primeiro lugar, beijo a todas as emas do Brasil, principalmente aquelas que conseguiram fugir do ataque do Bozo lá, né, tentando enfiar cloroquina e ivermectina, né, e cloroquina, né, no rabo das emas. Então, assim, em primeiro lugar, essa desculpa, beijo, emas, né? Mas, em primeiro lugar, meus amigos e minhas amigas, a ema é uma ave meio desengonçada e que tem assim uma ascendência direta, é um parente direto dos dinossauros, creia você. Pesquisei hoje, hein? Sabe, os dinossauros, né? Aqueles bichos enormes que, né, já são extintos, já não existem mais, e que também tinham um cérebro do tamanho de uma ervilha, talvez um pouquinho maior, né? Exatamente igual a alguns políticos brasileiros e exatamente igual à extrema-direita no Brasil, que está aí se degladiando para ver quem vai pegar o espólio político do Bozo. Olha só, o espólio político do Bozo. Antigamente falava-se do espólio político de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, né? De Leonel Brizola. Hoje falamos do espólio político do Bozo. Ai, ai, ai. Né? É o que sugere o comportamento, as falas e atitudes de dois candidatíssimos a ocupar a vaga do capitão. Aliás, capitão cada vez mais enrolado com a justiça, né? Depois de ter se tornado inelegível, né? Virão umas Rolex por aí, talvez mais joias, mais Pix inexplicáveis, mas, além de tudo, virá a sombra de Marielle e Anderson. Essa sombra vai atormentar, né, a família Bolsonaro, não só o Bozo, mas a família Bolsonaro, durante a eternidade. Mas, voltando às emas, parente dos dinossauros, como eu falei, semana passada foi um festival de tosquices ditas e feitas pelos postulantes do lugar do Bozo, postulantes ao lugar do Bozo, né? E cito duas emas assim muito parecidas, né? O Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema. O trocadilho é com ele, né? Em primeiro lugar, Tarcísio de Freitas parabenizou a polícia paulista pela chacina cometida na Baixada Santista. Até ontem, a operação, né, chamada Operação Escudo, produziu 16 mortos e 160 prisões, com indícios de várias violações aos direitos humanos, né, dentro desse contexto. E as câmeras, né? Ao que parece, apenas uma das equipes que participaram da Operação Escudo utilizavam câmeras nos uniformes. Uma obrigatoriedade da polícia, né, paulista, polícia militar, né, usar câmeras nos uniformes, e de 11 equipes, 10 não usaram, né, câmeras nos uniformes dessa operação. E vamos lembrar, né, na campanha ao governo do Estado do ano passado, Tarcísio afirmou,
né, que retiraria a obrigatoriedade das câmeras do uniforme dos policiais. Depois voltou atrás. Mas parece que está cumprindo a promessa, né? Porque, de fato, os policiais não estavam usando uniformes com câmera. Não satisfeito com a chacina, o governador de São Paulo agora mira, e é isso mesmo, mira na educação. Simplesmente determinou que as escolas do Estado não utilizarão mais os materiais fornecidos pelo MEC, ao qual o contribuinte, inclusive, já pagou e que passa por uma revisão criteriosa, e é criteriosa mesmo, de 4 em 4 anos. Inclusive, autores consagrados não conseguem publicar suas obras porque o MEC analisa que tem algum problema, estão defasadas ou, enfim, não estão dentro do formato correto. Né? Mas, enfim, para o governo de São Paulo, para o Tarcísio Freitas, isso não diz nada, né? Porque o que ele quer mesmo é que a rede estadual utilize um material próprio e digital, a princípio. Né? Então, a proposta do governo é substituir esse material do MEC por um material próprio, né, produzido pelo governo, e que iria ser, a princípio, só digital. Como houve uma repercussão muito negativa disso aí, o governo voltou atrás, parcialmente, e agora diz que irá imprimir o material. Que material é esse? Ninguém sabe, pelo menos eu não tive acesso, né? Não sei, não posso ser leviano e dizer que ninguém sabe, ninguém viu. Eu não vi, eu não tive acesso, né? Mas suspeito que o conteúdo que deva ter, né? Defesa da família, das tradições, deve ser mais ou menos nessa linha aí, né? O Tarcísio, que não é a favor do monitoramento dos policiais, porque não quer que eles utilizem câmeras nos uniformes, né? É favorável que os diretores, por exemplo, né, os diretores de escola de São Paulo e coordenadores escolares monitorem os professores em sala de aula. Pois é, ele não quer que o policial seja monitorado, mas ele quer que o professor seja. Ou seja, quem mata, nesse caso aí da Baixada Santista, não é que todo policial mata, né? Nesse caso da Baixada Santista, houve 16 mortos concretos, né? Então, quem mata não deve ser monitorado, já quem educa deve. E tem mais. Sabe o caso dos livros digitais? Pois é, parece que são de uma empresa do secretário de Educação, Renato Feder. Pois é, tem algo aí de podre, né? Mas o troféu EMA da semana vai para o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Em entrevista ao jornalão Estado de São Paulo, Zema disse: sempre vamos estar, isso é ele falando, né? Sempre vamos estar em desvantagem. 27 no total de 88. Ele está se referindo aos senadores, né? Nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem um limite. De só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada. Então, na verdade, o Zema estava questionando o fato, e é real, isso ele não está inventando, né, de que as regiões Sul e Sudeste, né, são as que mais arrecadam e a que menos tem retorno, recebimento de receitas federais. Né? Isso é um dado, né? Não tem como contestar. O que ele não diz, né? Aliás, depois ele aproveitou e criticou o fundo que está sendo criado para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte, né, na reforma tributária. Né? O que o governador de Minas Gerais não diz, né, apesar de estar utilizando dados que são corretos, se serem de fato, é que, na verdade, em primeiro lugar, os estados do Sudeste, do Sul e Sudeste,
eles recebem menos retribuição, retorno, né, do governo federal, mas ainda assim são os que mais recebem, né? O que mais recebeu retorno, o Maranhão, que é o estado que teve um saldo maior, saldo, né, entre o que arrecada, né, e o que recebe do governo federal, né, o saldo foi positivo em alguns bilhões, né, recebe, né, em valores brutos menos, quase 2 vezes menos que recebe São Paulo. Né? Então, mesmo assim, recebendo assim, o retorno, ele arrecada muito e recebe pouco em relação ao que arrecada, os estados da região sul e sudeste ainda assim são os que mais recebem. Né? E tem uma outra história, tem uma outra coisa que o Zema não coloca. Né? Os estados do sul e sudeste são estados que arrecadam mais ICMS que os outros. Por quê? Porque tem uma economia mais estruturada, tem indústria, tem banco, tem capital financeiro, né? Tem setor de serviço, coisa que em outros lugares do Brasil, que tem uma característica ainda mais rural, né? E a mola da economia não gira tanto nesse sentido. Né? Então, o que arrecada de ICMS também é um montante colossal. Então, se você for colocar, né, as coisas na balança, o Sudeste ainda é, né, mesmo com esse dado sendo, né, concreto, né, o Sudeste e o Sul ainda arrecadam uma enormidade de dinheiro, muito mais que os estados do Norte e Nordeste. E olha, eu tenho para mim também que a divisão dos recursos federais não tem que ser iguais, tem que ser equânimes. Ou seja, você tem que possibilitar com que aquele que tem menos condição se estruture. Essa é a lógica, né, da redistribuição do pacto federativo, ou seja, você não deixar que disparidades muito grandes aconteçam entre os estados. E elas existem mesmo assim. Né? E elas existem mesmo assim, devido às características de cada região. Então, assim, o Zema poderia explicar isso, ou poderia ter falado isso em sua intervenção, mas preferiu, e de forma oportunista, e para atingir um eleitorado que está órfão do Bolsonaro, tentar assim, insuflar essa contradição Sudeste, Sul e Nordeste. Porque o Nordeste, né, votou em peso no Lula e há esse ressentimento entre os eleitores do Bolsonaro em relação à região Nordeste, e ele está explorando isso. Isso é muito perigoso, né, Zema? Vamos parando por aí. Bom, gente, a Ema, mesmo desengonçada, é graciosa. Já Tarcísios e Zemas são uma desgraça, né? E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!